Então, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Nós não vamos ler somente o versículo 16. Dizem que o versículo que todo crente deve saber decorado é João 3,16. Eu vi uma história de um pregador, não sei até que ponto é verdade, mas ele contou para quebrar o gelo um pouco. Diz que um certo jovem estava passando numa ruelazinha perigosa, e algumas pessoas começaram a segui-lo para assaltá-lo. E ele começou a correr, e aqueles meliantes começaram a correr atrás dele para pegá-lo. E ele lembrou da casa de uma irmã que morava naquela rua ali perto. A distância dava para ele chegar lá e entrar, ser socorrido, e não aconteceu o assalto. Só que ao chegar na porta da casa da irmã, o pregador disse o seguinte, que ele chegou lá, bateu na porta, a porta estava fechada, pelo fato de ser uma região muito perigosa. A irmã escutou bater na porta e deu vontade de atendê-lo, mas de repente há algum meliante querendo assaltar a casa. Eu não vou abrir a porta, vou perguntar quem é. Disse que a irmã perguntou quem era, e o jovem disse: sou eu, minha irmã, fulano de tal, abre a porta, pelo amor de Deus, eu vou ser assaltado se você não abrir a porta. E ela ficou em dúvida, pois não conhecia bem aquele jovem, porque ele ia à igreja, mas não se envolvia com a igreja. E ele insistentemente batia na porta para que aquela irmã abrisse a porta. E ela disse: irmão, é o seguinte, você é da minha igreja mesmo? Sou, minha irmã, abre a porta, pelo amor de Deus, já estão chegando aqui, se você não abrir, eu vou ser assaltado. E ela disse: se você é realmente da minha igreja, me cite João 3,16. E aquele jovem disse: minha irmã, nessa hora eu não sei João 3,16. Ela disse: qualquer crente em perigo sabe de João 3,16. E ele disse: minha irmã, se você não abrir a porta, eu vou ser assaltado. Ele disse: pois eu não vou abrir, que você não sabe João 3,16. Quem me garante que você é um crente? Crente que não sabe João 3,16, eu não vou abrir a porta. E ele apanhou bastante, não somente foi assaltado, porque não sabia João 3,16. Então aprenda. Estou brincando, gente, foi só uma coisa que contaram. Um pregador, a gente estava assistindo ele contou essa história. Mas vamos ficar de pé e vamos ler em reverência a palavra do nosso Deus. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 19, do Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre materno e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da água o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te dizer: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer,
Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser assim? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não creram em mim. Mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Quem nele crê, quem nele não crê, é condenado. Mas quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas o homem, o ser humano, amou mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Pai, mais uma vez em oração, queremos pedir ao Senhor que fale a nossos corações aqui presentes, que a Tua palavra alcance cada coração, segundo as necessidades de cada um. Fala-nos através da Tua palavra, queremos Te ouvir. Oramos em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Este homem foi ter com Jesus, procurando satisfazer a sua curiosidade, pois Nicodemos era um homem muito respeitado entre os judeus, era um homem extremamente religioso, era um homem respeitado não somente porque era um líder religioso, mas pela sua intelectualidade, pela maneira que ele tratava a Escritura Sagrada. E Jesus chamou a atenção não somente dos judeus comuns, mas chamou a atenção dos judeus que eram líderes religiosos, dentre eles Nicodemos. Jesus havia feito muitos milagres, de modo que Israel ouvia muito falar a respeito de Jesus, ao ponto de um historiador da época chamado Joséfo, que ainda há livros de Joséfo, esse historiador romano, que fala a respeito de um Jesus que havia vindo e que fazia muitas proezas, ou seja, muitos milagres. A sua mensagem era extremamente poderosa. Então isso chamou a atenção de Nicodemos. E Nicodemos foi de noite ter com Jesus, pois ele não queria ser visto pelos demais líderes religiosos, para que Jesus Cristo tirasse as suas dúvidas,
para que a sua curiosidade fosse satisfeita. E Jesus mencionou coisas para ele que deixou ele mais inculcado ainda. Dentre o que Jesus falou, ele disse: a verdade eu quero te dizer, é necessário que nasça de novo para entrar no reino de Deus. Impressionante é que Nicodemos ainda nem sequer havia mencionado qual era a sua curiosidade, o que era que ele tinha vindo buscar como resposta às suas dúvidas. E Jesus, ao ser abordado por Nicodemos, ele deixou bem claro logo, no versículo 3, quando Nicodemos dirige-se a Jesus, dizendo que: olha, reconhecemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se não realmente estiver com Deus. E Jesus Cristo imediatamente diz a Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus sabia exatamente qual era a principal curiosidade de Nicodemos. Ele sabia qual era a necessidade que ele tinha ali, porque apesar dele ser extremamente religioso, ele ainda não tinha salvação. Porque não há salvação em religião. Ah, pastor, e a Igreja Batista não salva? Não, não salva não. A Assembleia de Deus salva? Não, não salva. Ah, mas a Igreja Católica salva? Também não. Não pense que qualquer religião, por mais integrado que você seja à sua religião, você não tem garantida a salvação se você não estiver em Cristo Jesus. No mundo que nós estamos vivendo hoje, nós depositamos muito a nossa confiança em seres humanos, em pessoas. Esquecemos até de Deus quando nós depositamos fé em alguém. E isso não acontece só no Brasil, é no mundo todo. Nós estamos vendo como é que o mundo se encontra hoje. Nós estamos vendo como é que o Brasil se encontra hoje. Alguns colocando a confiança em políticos. Ah, mas se fulano de tal ganhar, está chegando aí a eleição para prefeito, vereadores. É necessário que nós tenhamos essas autoridades sobre nós, sim. Independente de quem esteja no poder, nós temos a obrigação de orarmos por essas autoridades e respeitá-las. A palavra de Deus nos proíbe categoricamente de falarmos mal das autoridades constituídas sobre nós. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que muitas vezes nós colocamos toda a nossa confiança em seres humanos. E a solução não são pessoas. A campanha de missões nacionais nos remete a levarmos a nossa confiança em Deus. Ele é a única solução para o nosso Brasil e para o mundo. Desde quando Cristo veio há 2000 anos atrás, um pouco mais, Ele já deixou uma ordem para que nós levássemos o Evangelho e fizéssemos discípulos de todas as nações. Por quê? Porque certamente Deus já tinha olhado do céu e visto como o mundo estava. E quando Ele olhou dos céus, que viu como o ser humano estava, como ovelha sem pastor, sem rumo, sem orientação, Ele enviou o pastor dos pastores, o seu Filho único, em demonstração de amor a todos nós, como diz o versículo 16, porque Deus amou tanto o mundo,
que deu o seu Filho único para que os nossos erros fossem aplacados em relação à ira de Deus. Nós estamos vivendo num mundo onde, nesses últimos tempos, principalmente depois da pandemia, muitas pessoas vivendo uma vida sem prazer pela vida, mergulhado na ansiedade, mergulhado na depressão, mergulhado em muitos problemas, e que muitos até dão cabo da vida e não importa qual o poder aquisitivo que tem. Agora, há poucos dias, nós soubemos de uma triste notícia de que uma jogadora de vôlei, que foi campeã olímpica, uma mulher que teve tudo que qualquer pessoa gostaria de ter, ela realizou todos os seus sonhos, foi campeã mundial de vôlei, foi campeã olímpica de vôlei, e no entanto a suspeita é que ela tenha cometido suicídio. Simplesmente porque nós estamos mergulhados num mundo em que as pessoas vivem sem a confiança em alguém que realmente pode nos socorrer verdadeiramente, que é Jesus Cristo. As pessoas são muito mais fáceis crer em alguém, mas existe alguém que verdadeiramente pode nos socorrer. Mas acontece que precisa nós demonstrarmos compromisso, porque fé não diz respeito simplesmente em acreditar. Quando o texto bíblico diz que todo aquele para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, para experimentar deste amor que Deus amou o mundo, é necessário depositar em Cristo toda a sua confiança. Nós precisamos deixar de depositar uma parte da nossa confiança em Cristo e outra em outras coisas. Às vezes não queremos abrir mão de nada. Na verdade, nós temos dificuldade de jogar coisas inúteis fora. Não sei se vocês são que nem eu. Às vezes a gente faz a minha esposa, ela gosta de fazer um rapa lá em casa. Ela diz: filho, vou dar aqui uma geral. E quando faz essa geral, eu olho assim, aí tem um monte de coisa ali que ela diz que vai jogar no mato. Eu sou bom de consertar ventilador. Quando eu abro um ventilador para consertar, sobra peça que dá para montar 2, mas nenhum presta. Aí eu guardo porque eu digo assim: não, de repente eu vou precisar de uma hélice de um ventilador, vou precisar de um parafuso, vou precisar disso, eu guardo. A minha esposa, quando vai fazer a geral, ela bota lá no lixo. E às vezes eu ainda vou lá e pego alguma coisa, de minha filha, isso aqui eu posso precisar. Eu não sei se na casa de vocês tem a dispensa das coisas imprestáveis. Eu tenho um lugar onde eu guardo muita coisa que eu nunca vou precisar. E de vez em quando minha esposa, quando eu chego, eu sinto falta de alguma coisa. Filho, eu joguei fora, está só amontoando coisa aí, está só ocupando espaço, eu joguei no mato. Também eu não digo nada. Eu estou dizendo isso para mostrar que nós temos dificuldade de jogar coisas inúteis fora. Inclusive a nossa fé, a nossa confiança em quem não merece confiança, nós depositamos e deixamos Jesus, que não falha nas suas promessas, de lado. A Escritura Sagrada é cheia de promessas maravilhosas. Agora, só que as promessas de Cristo sempre vêm com uma condicional. Vocês já perceberam isso? O problema é que nós queremos que primeiramente Jesus Cristo satisfaça a nossa vontade, para depois a gente fazer o que Cristo quer. E às vezes fazemos promessas.
Senhor Jesus, se o Senhor, prometo que se o Senhor mudar essa realidade aqui na minha vida, eu vou cumprir isso aqui. E não funciona assim. Ainda no Evangelho de João, o Evangelho de João é cheio de diálogos de Jesus Cristo com seus discípulos. Cheia. E no capítulo 15, versículo 16, é muito claro isso aqui, quando Jesus Cristo diz aos seus discípulos o seguinte: vocês não me escolheram a mim. Pelo contrário, eu fui quem escolhi vocês e vos designei para que vocês produzam frutos bons. A fim de que o Pai lhes conceda o que vocês pedirem em meu nome. Olha só. Sabia que foi Jesus Cristo que trouxe você hoje à noite aqui? Você não veio simplesmente porque queria? Eu sei que vocês tinham muitas outras coisas para fazer, mas estão aqui. Jesus escolheu para você estar aqui hoje, para ouvir o que estão ouvindo. E aqui nessa escritura, ele fala com seus discípulos, ele não está falando aqui para estranhos, ele está falando para pessoas que andavam com ele. Ele diz assim: olha, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, com o objetivo de que vocês deem frutos, e frutos bons, para que tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, o Pai lhes conceda. Primeiramente, nós fazermos a vontade de Cristo, aquele que nos escolheu, aquele que nos amou, aquele que foi na cruz pelos nossos pecados, nos escolheu com um objetivo. Se nós cumprirmos o objetivo pelo qual Ele nos escolheu, Ele vai atender as necessidades e os nossos pedidos que nós fizermos a Deus Pai. É assim que funciona. O amor de Deus é experimentado por aqueles que depositam em Cristo a sua confiança. Gente, é como algo precioso que nós temos e guardamos e nunca desfrutamos, porque nós não nos apropriamos. O amor de Deus é para toda a humanidade, é para cada um, indistintamente. Não importa o estilo de vida que você tenha vivido até aqui, não importa os pecados que vocês tenham cometido até aqui, importa sim que o amor de Cristo está ao alcance de cada pessoa que Ele revelou, para cada um. Às vezes nós estamos olhando para nós e às vezes dizemos: não, mas eu cometi tantos pecados, será que Jesus Cristo me ama? Ama sim. Ah, mas é porque você não conhece a minha vida. Ele conhece, tintim por tintim, como diz a minha mãe. Cada pensamento, cada atitude, Ele conhece. Desde quando nós nascemos, Ele conhece, Ele é onisciente. A palavra do Senhor diz isso bem claramente. Às vezes procuramos soluções em muitas outras coisas, e os problemas vão crescendo, a situação vai ficando cada vez mais difícil, porque não queremos compromisso com aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não queremos o compromisso com aquele que quer satisfazer as nossas necessidades, basta a gente pedir. Sabe por que nós não queremos compromisso com Ele? Nós queremos viver uma vida descompromissada com Deus. E por isso muitas vezes nós passamos por dificuldades tamanha e nos recusamos a ir a Deus. Quando muitas vezes nós fazemos é colocar Jesus Cristo como mais uma opção de resolução de problemas. Mas Jesus não quer dividir a sua glória com ninguém. Ele quer que nós deixemos a nossa confiança em qualquer outra criatura, em qualquer outra pessoa ou religião, e depositar a nossa confiança única e exclusivamente nele.
para que a gente saiba que é Ele que está agindo. Porque se nós colocarmos mais pessoas na nossa fé, no dia que atender, nós não vamos saber nem quem foi que satisfez a nossa necessidade. Nós precisamos abrir o nosso coração única e exclusivamente para Cristo Jesus. É Ele que morreu por nós, foi Ele que nos amou com este amor indescritível. E muitas vezes não compreendido, porque por mais que a gente leia a Bíblia, por mais que a gente ouça a respeito do amor de Deus, jamais chegaremos ao completo entendimento deste amor, porque esse amor é perfeito e nós somos imperfeitos. Uma coisa que nós sabemos claramente, que Jesus Cristo ele é a solução dos nossos pecados. Jesus Cristo é a solução para as nossas ansiedades da vida, o nosso desprazer pela vida. Enquanto o pecado causa angústia profunda, enquanto o pecado causa no nosso coração amargura de espírito, desprazer pela vida, Jesus Cristo vem dos céus, deixa o seu trono nos céus, dá a vida por mim e por você, para que nós tenhamos uma vida prazerosa, apesar das dificuldades que enfrentamos neste mundo. Principalmente nós brasileiros, nós somos conhecidos como o povo do jeitinho, não é verdade? Nós queremos dar jeitinho em tudo, até na nossa fé. Às vezes nós não queremos o compromisso com Cristo e damos desculpas e ainda dizemos assim: Senhor, Tu sabes do meu coração, como eu quero tanto, mas não consigo. Passei muito tempo fazendo isso. Até que um dia o Senhor me pegou e disse assim: agora não dá, esse negócio de ficar dando jeitinho. Foi quando o Senhor me colocou de fato com o rosto no chão. E aí eu pude compreender, foi quando Deus abriu meus olhos e vi que eu não tinha outra solução senão entregar completamente a minha vida a Ele sem reserva. E assim, é a maneira como muitos estão vivendo. Eu sou apenas um exemplo, mas há muitos outros, há N exemplos de pessoas que ficaram colocando a meio termo na fé. Eu tinha convicção de que eu cria em Jesus, de que eu acreditava nele. Eu tinha plena convicção de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, eu não tinha nenhuma dúvida. Eu ia de vez em quando à igreja, quase todo final de semana eu estava na igreja, mas a minha vida era totalmente sem rumo. Eu ainda dizia assim: Senhor, eu orava, eu conversava com Deus: Senhor, deixa eu ficar mais velho, aí eu vou ter um compromisso com o Senhor, realmente. E muitas vezes eu queria consertar a minha vida para poder entregar a Jesus. Senhor, eu preciso abandonar esse pecado primeiro, porque eu não quero ser crente cometendo pecado assim. Eu olhava para a minha vida e via que eu precisava mudar muitas coisas. Enquanto eu mudava uma coisa, aprontava outras. Até que um dia o Senhor abriu meus olhos e eu vi que eu sozinho jamais eu conseguiria mudar minha vida em nada. Nós somos completamente incapazes de qualquer mudança para agradar a Deus. Nós somos incapazes de mudar a nossa vida na direção de Deus. E mais uma vez eu quero deixar claro que a única forma de termos uma vida transformada e prazerosa neste mundo está em Cristo Jesus. Ele é a única solução, não existe outra. Por mais justos que sejamos,
por mais caridosos que sejamos, por mais honestos que sejamos, ainda assim não temos a salvação de Cristo. Porque a palavra de Deus deixa bem claro aqui, olha como é que diz o versículo 17. Pois Deus enviou Jesus Cristo ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Nós podemos ter uma vida aqui, uma vida condenada, ou uma vida já salva. Tem muita gente que diz assim, mas a salvação a gente só sabe quando chegar no céu. Não, gente. A Bíblia está dizendo diferente. Jesus Cristo disse aqui que você pode ter certeza da sua salvação agora. Eu digo porque a Bíblia diz, porque nós precisamos depositar a nossa confiança nas promessas de Cristo, e Ele promete que se nós colocarmos nossa confiança nele, nós temos dele a salvação. O problema é que nós não queremos colocar em Cristo a nossa confiança. Nós queremos colocar a nossa confiança na nossa capacidade, nas nossas boas obras, na nossa honestidade, naquilo que nós podemos fazer para Deus. E não funciona assim. Porque nós somos completamente incapazes de servir a Deus sem Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, o próprio Cristo em João capítulo 8, versículo 32. Sem Cristo nós somos escravos do pecado. Sem Cristo nós somos dominados pelo pecado. Não há como nós fazermos a vontade de Deus sem a pessoa de Cristo em nossas vidas. Não há. Por mais religiosos que sejamos, por mais ligado a qualquer igreja que sejamos. Pastor, então quer dizer que dentro da Igreja Batista tem pessoas que precisam ser libertas por Jesus? Tem. Porque nunca tiveram um verdadeiro compromisso com Jesus. Porque a fé que salva, a fé que leva-nos para o céu, não é uma fé somente de acreditar. É a fé que nós nos comprometemos com Jesus, de conviver com Ele. É a fé que nos leva a conhecê-lo mais porque desejamos obedecê-lo. E não tem como nós obedecer a Jesus se você não conhecer a vontade dEle. Não dá. Como é que você vai obedecer uma coisa que você nem sabe? Pois bem, em João capítulo 8, versículo 32, o próprio Cristo diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui ele está falando para os judeus, que eram extremamente religiosos. Ele está falando aqui para um grupo de religiosos, e eles começam a questionar, como é que nós vamos ser livres, se nós não somos escravos de ninguém? Nós somos filhos de Abraão. Mas só que Jesus está falando de uma escravidão espiritual, onde qualquer ser humano, qualquer um de nós, sem Cristo, somos escravos do pecado, e somos completamente impotentes para fazer a vontade de Deus. Nós somos completamente impotentes de agradar a Deus. Não conseguimos agradar a Deus, por mais que nos esforcemos, sem a libertação daquele que veio dos céus e morreu na cruz por mim e por você, Cristo Jesus. A única solução para a liberdade verdadeira. Liberdade, gente, não significa ser livre para fazer o que quiser. Não está falando dessa liberdade aqui, não. A liberdade que Cristo quer dar ao pecador é a liberdade de servir a Deus. É a liberdade para fazer a vontade de Deus, que nós somos completamente incapazes.
sem Cristo. Todo e qualquer pecador precisa de Jesus se de fato desejar fazer a vontade de Deus. Todos. E é por isso que Jesus Cristo disse: se conheceres a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Ele. Porque no mesmo Evangelho de João, na conversa ainda com seus discípulos, no capítulo 14, ele deixa bem claro, no versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não somente fala a verdade, ele é a verdade. A verdade que liberta. A verdade para a solução do pecador condenado. Às vezes não entendemos bem essa questão de condenação, libertação, porque não conhecemos a Escritura Sagrada direito. Porque para entendermos a palavra de Deus, precisamos ler o Novo e o Velho Testamento. No Velho Testamento tinha as leis, os 10 mandamentos, que muitos tentaram de todas as formas obedecer os 10 mandamentos. Nenhum conseguiu. Nenhum. Nem Moisés, que foi quem esteve com Deus lá no Monte Sinai, quando o Senhor deu a ele os 10 mandamentos ao povo de Israel. Os 10 mandamentos é chamado de leis. E se há leis, e as leis são quebradas, automaticamente quem quebrou a lei está condenado pela lei, de acordo com o que manda a lei. Às vezes nós pensamos que quem determina a condenação é o juiz. Não, não é. O juiz interpreta a lei de acordo com a necessidade, de acordo com o que a pessoa cometeu de erro. E a Escritura Sagrada, no Velho Testamento, diz que aquele que errar contra a lei, morreria. Então, se Deus fosse de fato cumprir a lei, literalmente, do jeito que Ele disse, não havia ninguém vivo sobre a face da terra. Mas graças a Deus que o Senhor nos amou de tal maneira. Deus amou a humanidade de maneira singular, única. E enviou Jesus Cristo para cumprir a lei, que foi o único capaz. A lei era imperfeita? Não. Pelo contrário, a lei que Deus deu a Moisés era tão perfeita que nenhum imperfeito ser humano foi capaz de cumprir. E Deus, vendo que não havia outra maneira de salvar aqueles a quem Ele amava, se não foi através de alguém que descesse do céu para cumprir a lei do jeito que deveria ser, estaríamos todos perdidos. Estaríamos todos condenados ao inferno e à morte. Aí Deus envia o seu Filho perfeito, como a lei. Ele cumpre a lei por mim e por você. Ele cumpre a lei por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter a liberdade de voltarmos a ter comunhão com Deus. Não havia outra solução para nós. E por isso que essa campanha de missões nacionais, o tema é mais do que propício para este momento, para esses dias que nós estamos vivendo. Não tente arrumar outro meio para se relacionar com Deus, se não for por meio de Cristo Jesus, se não for por meio daquilo que Jesus Cristo deixou para nós,
Ele veio do céu, ele passou 3 anos revelando isto aqui para a humanidade, para mim e para você. E nós somos tão abençoados que ele revelou lá em Israel, e esta revelação chegou e está em nossas mãos hoje aqui, traduzida em nossa linguagem, para que nós entendêssemos a vontade dele para nós, para que nós também pudéssemos alcançar a salvação dada por Deus através de Jesus Cristo. É por isso que não tem outra solução senão Cristo, porque só Ele cumpriu a lei por nós, só Ele desceu dos céus, cumpriu a lei, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida, termos uma nova vida. E a aceitação deste amor, que o Senhor nos amou, é chamado de novo nascimento, de começar uma nova vida, ou recomeçar de novo. Jesus Cristo disse a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Ele fala de várias maneiras para que Nicodemos entenda. Eu até acho que Nicodemos entendeu. Apesar dele ser um religioso, ele foi um dos que não perseguiu Jesus como os demais líderes. Mas ele foi ter um encontro com Jesus, para saber as verdades que Jesus Cristo tinha trazido do céu. E dentre essas verdades, que cada um de nós, assim como Nicodemos, precisou nascer de novo. O pecador precisa nascer de novo para ter uma nova vida com Cristo e ter a liberdade para servir a Deus, que eu creio que todo pecador deseja. Mas sem Cristo somos incapazes. Portanto, dependa do Senhor Jesus. Receba Ele no coração pela fé. Deposite nele toda a sua confiança. Deixe a sua confiança em qualquer outra entidade religiosa e deposite única e exclusivamente em Jesus. Deixe de depositar a sua confiança em qualquer religião, em qualquer igreja, porque a verdadeira religião, que no grego religião significa religare, ou ligar de novo, só Jesus pode nos ligar novamente a Deus. Não há outro meio, não há outra forma, não há outro jeito. É termos o compromisso com Jesus. A igreja é importante? Claro que a igreja é importante. A igreja é chamada de corpo de Cristo, mas a igreja não salva. A igreja é para que nós possamos ajudar um ao outro na fé. A igreja é para que nós possamos ajudar um ao outro a crescer espiritualmente. Mas a igreja não salva. A verdadeira salvação está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Pai de amor, Deus de infinita graça, obrigado por tamanho amor que o Senhor dedicou a nós. Obrigado porque a salvação o Senhor estendeu a toda a humanidade, a todo pecador que entende que precisa do Senhor, a todo pecador que deposita toda a confiança em Ti, que aceita o novo nascimento, que aceita o Teu amor destinado a nós. Nós Te agradecemos por tamanha demonstração de amor a cada um. Deus de infinita graça e misericórdia, continua operando em cada coração, mesmo depois que sairmos daqui, deste lugar consagrado a Ti. Nós Te suplicamos porque cremos e confiamos no Teu amor, confiamos em Tuas promessas que não falham. Soberano Deus, transforma nossas vidas naquilo que o Senhor quer e não naquilo que queremos ser. O Senhor sabe bem onde precisamos mudar.
O Senhor conhece a vida de cada um aqui presente e entrega aos teus cuidados cada vida, para que o Senhor opere de acordo com a necessidade de cada um. Pois oramos a Ti no nome santo, nome bendito do Teu Filho Jesus, que reina para sempre. Amém. Amém. Amados, eu quero fazer um convite. Este convite é um convite de prática que novamente nós fazemos. Não se sinta constrangido em aceitar ou não. Eu quero convidar você a deixar de confiar em qualquer outra coisa ou qualquer criatura e depositar a tua fé única e exclusivamente em Jesus Cristo. Eu quero fazer o convite, você convidar a próprio Jesus, você pessoalmente, declarando Ele como teu Senhor e o teu Salvador, a ter um compromisso com Ele, de conhecer a vontade dEle para a sua vida. E Ele tem coisas, tem vontades maravilhosas para a sua vida, saiba disso. Portanto, se há alguém dentre nós que de coração deseja declarar publicamente a Jesus como teu Senhor e o teu Salvador, se de coração tu deseja convidar Ele a fazer parte da tua vida a partir de hoje, levante tua mão, quero orar por você. Há alguém esta noite? Eu quero repetir esse convite, porque se houver alguém com esse desejo no coração, de declarar a Jesus como teu Senhor e Salvador, eu não quero que você saia daqui sem fazer esse gesto de fé. Portanto, se há alguém dentre nós que de coração deseja declarar a Jesus como teu Senhor e o teu Salvador, levante a tua mão, quero orar por você. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Se de coração desejas fazer um compromisso com Cristo, declarando Ele como teu Senhor, teu Salvador, há mais alguém nesta noite que deseja de coração fazer esse gesto de fé? Eu não quero insistir nesse convite. Então vamos ficar de pé e vamos orar? Deseja vir aqui à frente? Nós temos uma vida que declara hoje a Cristo como Senhor e Salvador, e a palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Parabéns pela sua decisão. Eu digo sempre que essa é uma decisão mais importante da vida da gente, porque qualquer decisão que você tomou até aqui, você vai saber que você vida, mas esta aqui vai para a vida toda. E uma coisa, depois dessa decisão, Satanás não gosta. Você vai passar por alguma dificuldade, não acontece aqui, porque Deus tem grandes promessas para você. Vamos orar? Queridos, vamos orar. A igreja deve estar orando por ela, tá bom? Porque a gente sabe que quando nós fazemos uma decisão, o inimigo vai pelejar para nos desviar. Porque ele não quer que as pessoas, não quer que ninguém seja salvo. Mas o Senhor salvou uma vida hoje. E nós vamos orar para que se permaneça. Porque o Senhor tem grandes realizações ainda, não somente para ela, mas eu creio para toda a família. Porque há salvação em toda a casa quando um pecador se arrepende. Através dela o Senhor pode salvar toda a sua casa. Vamos orar? Bendito Deus. O Senhor ouviu a oração da tua serva. Hoje ela está aqui declarando o teu Filho Jesus como Senhor e Salvador.
Eu creio, o Senhor já faz parte da vida dela, porque ela voluntariamente convidou o teu filho Jesus a morar no seu coração. Não somente faz morada, Pai, mas limpa de todo o pecado. Que o Senhor dê sabedoria a ela para buscar conhecer cada dia melhor o teu filho Jesus. Fortalece-a em teus caminhos, Pai. Dá a ela uma nova vida, pois ela nasce de novo hoje para ti. Toma em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor use-a como instrumento na sua casa, na sua família, e que possam ver nela a pessoa do teu filho Jesus através do seu comportamento. Transforma a sua vida naquilo que o Senhor quer, de maneira que ela venha produzir frutos que o Senhor a chamou para produzir. Então, Pai, toma em tuas mãos, fortalece-a, que o Senhor a proteja, livrando-a de todo o mal, que o Senhor a sustente pelas mãos e ajude a andar nos teus caminhos de maneira agradável a ti. Que a tua igreja ajude ela a trilhar nos teus caminhos de maneira segura. Que a tua igreja ore e cubra ela de tudo aquilo que ela precisa, de todo o apoio necessário. Nós te louvamos, ó Deus, pois oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Amém.